Na era da informação, a comunicação em rede provocou uma verdadeira revolução. Com uma velocidade inédita e uma capacidade de difusão e multiplicação ímpar, notícias, fatos, imagens e opiniões passaram a circular o mundo pela internet. As fontes de informação cresceram em progressão geométrica e, aos poucos, novas vozes se tornaram públicas e ganharam espaço. Uma dessas vozes foi arrebatadora nas jornadas de junho, ao colocar na rede, em tempo real, imagens brutas das manifestações que tomaram conta do Brasil. A partir daí, a chamada mídia ninja, que estabelece parceria com o coletivo Fora do Eixo, atraiu a atenção de internautas, ativistas, comunicadores, estudiosos, instituições, políticos. Virou notícia. A grande repercussão da mídia ninja abriu espaço também para denúncias e críticas ao Fora do Eixo. Mas afinal, o que é o projeto da mídia ninja? Como viabilizam a sustentabilidade das ações? Será que a mídia ninja ajuda a reinventar o jornalismo com posicionamento político explícito, compartilhamento e construção coletiva de conteúdos? Como reagem às críticas? Por que incomodam simultaneamente a grande mídia, a parte das chamadas mídias alternativas e até a ex-ativistas do coletivo Fora do Eixo? Discutir a mídia ninja e outros grupos que despontam como alternativas às mídias tradicionais é pensar em democracia na comunicação. Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre movimentos que estão transformando a mídia brasileira em um espaço mais democrático. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa, a gente convidou a Adriana de Lorenzo, jornalista da revista Fórum, Elisa Ximenes, do Centro de Mídia Independente e Bruno Torturra, Mídia Ninja. Bem-vindos. Um prazer estar aqui. Narrativas independentes, jornalismo e ação ou simplesmente mídia ninja. O recente fenômeno de comunicação que foi chamado pelo blog América Latina do diário francês Le Monde de mídia social das manifestações no Brasil. Está em evidência nas ruas, na web, no meio acadêmico, na mídia tradicional. Então, para começar, eu gostaria que cada um de vocês analisasse não apenas o mídia ninja, mas as alternativas à grande mídia e nelas também o mídia ninja que ganhou repercussão nos últimos tempos. Eu vou pedir licença às moças e eu vou começar pelo Bruno, já que a gente citou o mídia ninja e o Bruno é do mídia ninja, que ele pudesse então contar para a gente, quer dizer, essa grande repercussão e como que o debate, como que vocês estão pensando o debate sobre as alternativas à mídia, né? Mais do que mídia alternativa, alternativas à mídia. Isso é algo fundamental da gente falar, né? Que o protagonismo, entre grandes aspas, que a mídia ninja acabou tendo nessa cobertura, é uma oportunidade muito, muito interessante para a gente falar sobre mídia alternativa, sobre mídia independente, sobre as novas possibilidades do cidadão se tornar mídia, do cidadão se empoderar como um comunicador e da gente pensar novas formas de produzir jornalismo, né? Eu acho que o que a gente acabou representando, na verdade, foi uma quebra numa barreira que existia entre um grande público que não estava pensando muito sobre isso. E quando veio a mídia ninja na rua, quando viu as transmissões que a gente fez, o tipo de cobertura que a gente fez, acabou achando que a gente inventou alguma coisa, né? Eu acho que, na verdade, a gente também foi catapultado por um momento político muito especial, inédito praticamente no Brasil. Não, praticamente não, acho que inédito de fato, né? Inédito. Acho que o contexto que essas manifestações apareceram ainda está muito longe da gente entender exatamente o que aconteceu e o processo está sendo muito interessante. Mas o debate que a gente gostaria muito de levantar e que, infelizmente, se perde um pouco em função da grande repercussão que a gente tem e das análises que fazem especificamente sobre o nosso trabalho, é a oportunidade da gente discutir mídia alternativa, viabilidade econômica de um novo jornalismo e a grande crise existencial e financeira e de credibilidade que a mídia tradicional passa hoje em dia, que é não simplesmente algo que é muito sintomático da nossa sociedade,
mas também muito perigoso para a própria ideia de democracia no país se a gente não conseguir fazer dessa crise financeira, dessa derrocada da grande mídia, uma oportunidade real da gente fazer uma nova mídia emergir potente disso, né? Maravilha. Elisa, entra na conversa. Como é que você pensa, você, desde a CMI, né, Central de Mídia Independente, Centro de Mídia Independente, desculpe, já há vários anos, e pensa a questão das mídias alternativas e das alternativas às mídias tradicionais, né? O CMI é mais uma alternativa às mídias tradicionais. Ele não tem nenhum intuito de cumprir esse papel de mercado que a mídia tradicional tem, porque está fora do nosso alcance. Ele surgiu como uma demanda dos movimentos sociais de ter o seu próprio veículo de mídia. Não, mas espera aí, só uma coisa, não, sem querer te interromper, para parafrasear alguém, já te interrompendo, porque não está ao alcance ou porque não é o princípio, não é a perspectiva de vocês? A gente nunca pensou sobre isso, nunca vislumbramos isso. Não somos jornalistas. Eu acho que ele começou como um site formado por jornalistas freelancers no encontro do milênio da OMC em Seattle. E ele foi tomado pelas pessoas que estavam nas ruas. É o primeiro site de publicação aberta do mundo, se você for ver, em 99. E a gente nunca parou para pensar em isso como uma forma de manter jornalistas trabalhando para o CMI. Todo o trabalho é voluntário e a gente nem tem esse tipo de discussão. Mas virou uma grande rede, né? É uma grande rede. São mais de 185 sites em 50 países. Tocados de forma horizontal por princípios discutidos conjuntamente. Via rede também, via internet, rede. Naturalmente. O CMI Global tem 14 anos e no Brasil começou em São Paulo, vai fazer 13 anos em dezembro. E como é que vocês veem, Adriana, entra na conversa e a gente para rodar essa questão da democratização da mídia, né? A gente está falando, por exemplo, da Fórum, uma revista impressa, quer dizer, ela feita em moldes mais tradicionais das publicações, embora de esquerda e independente, mas quer dizer, já é um registro que é bastante conhecido, né? Como, aliás, o registro da TVT, por exemplo, uma rede de televisão, enfim. Né? Mas como é que você vê as alternativas à mídia e o movimento, na verdade, a publicidade que o movimento ganhou, sobretudo a partir das jornadas de junho. Quando eu falo sobretudo, não é que começou ali, acho que o Bruno foi muito claro nisso, né? Há muitos anos. É que certas ocasiões fazem uma marca e essa marca reverberou com mais força do que em outros momentos, né? E já reverberou com muita força em vários momentos, mas em junho foi muito marcante no Brasil. Né? A Fórum mesmo, ela nasceu em 2001, no primeiro Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, que também era um processo organizado, né, em redes, que contestava a globalização neoliberal. E a Fórum vai fazer 12 anos agora e está justamente discutindo esse processo, tentando ouvir o grito que veio das ruas agora em junho de 2013, que mostrou uma crise de representações, de mediações, né, tanto dos partidos políticos e da mídia, da própria mídia tradicional comercial. Quando nas manifestações os repórteres da Globo têm que tirar ali a logomarca do microfone, ou Caco Barcelos tem que sair da manifestação, os carros queimados. De outras emissoras, de outras emissoras. Isso mostrou esse desgaste, né, da mídia tradicional. E, por outro lado, eu acho que com as novas tecnologias, a internet, hoje o cidadão é a mídia. Hoje as pessoas, com a própria experiência da Mídia Ninja, mostra isso. Com o celular, vai lá e transmite tudo em tempo real e dá um baile na Rede Globo que vai transmitir uma versão editada, né, que já com uma falsa parcialidade, né? Então, acho que são vários processos, várias mídias que já vinham se articulando em rede, isso desde dos próprios fóruns sociais mundiais, CMI, e agora em junho de 2013, né, com milhares de pessoas conectadas que já estavam conversando nas redes sociais, isso muito rápido,
essas pessoas vão para as ruas. E isso já tinha sido demonstrado, esse potencial, nos Ocupais, nas Primaveras Árabes. Isso chegou no Brasil agora, mas já era um processo que vinha acontecendo. Então, você falou de uma coisa, aliás, vocês de modos diferentes falaram, um ponto que eu queria tocar, que é o seguinte, quer dizer, parece que as mídias, as chamadas mídias alternativas, mas essas novas alternativas de produção de mídia e ser mídia, né, passam por uma coisa que recusa um certo glamour e uma certa condição mercadológica de marcas, mas também de pessoas. Né? A gente já viu movimentos sociais, então o MPL foi muito explícito nesse sentido quando concedeu entrevistas, etc., tentando despersonalizar a ideia, quer dizer que as lideranças, embora pudessem existir, elas tinham uma horizontalidade. O Peter Pelbart, o filósofo, escreveu na Folha de São Paulo recentemente um título de uma matéria que eu achei, de um artiguinho dele muito legal, quando perguntado, né, qual era o nome, quem era aquela pessoa do MPL, ele responde: anota aí, eu sou ninguém. Né? Essa ideia, quer dizer, de uma mídia que está de dentro do próprio acontecimento, ela é uma mídia que, de certa maneira, recusa certos valores aqui ético-políticos de um personalismo e de glamourização mercadológica das marcas, das grandes redes. Sim ou não? Elisa? Eu acho que ela tenta. Eu não vi isso muito em junho. Eu vi, assim, despontarem coberturas como as da Mídia Ninja para formar um novo glamour em torno disso. Eu não sei se isso é verdade, se essa é a intenção do Mídia Ninja, mas foi mais ou menos o que eu vi, porque isso ficou muito em voga posterior a junho. E o CMI faz esse tipo de cobertura ao vivo há muitos anos, mas não tem esse caráter de divulgação propagandista, se você for usar esse termo, que eu encontrei em junho, porque a gente vem da mesma linha de trabalho social que o MPL, que é uma linha horizontal, onde a gente não tem nenhum intuito de aparecer com esse tipo de luta, e sim de fazer a nossa luta dos movimentos sociais. A maior parte dos voluntários do CMI são militantes de movimentos sociais que usam o CMI como seu veículo de comunicação. Então, a gente não é só do CMI. É difícil você encontrar alguém que seja só voluntário do CMI que não milite em algum outro tipo de movimento. Assim, nunca foi a nossa intenção glamourizar nada, né? Mas, de fato, a gente sempre teve a consciência, desde que a gente lançou o próprio nome, de que existe sim um aspecto pop que acho que joga muito a favor da difusão da informação na hora que a gente está tentando falar com o maior número de pessoas, sim, né? E existe uma discussão acontecendo, e ela é muito viva dentro da própria Mídia Ninja, da questão do crédito, da questão das pessoas. Por exemplo, a gente nunca acreditava foto, os repórteres ficavam sempre atrás da câmera. Isso também gera uma série de críticas, porque você não se responsabiliza, porque você não sabe quem está fazendo aquilo também. E eu ouvi essa declaração do eu sou ninguém, na verdade. Do Peter. E eu não gostei muito dela, na verdade, porque eu acho que se tem alguma coisa que a sociedade em rede poderia provocar, é que todo mundo é alguém, na verdade, né? E não só poucas pessoas são alguém. E eu acho que eu sou jornalista, me considero jornalista, e eu sempre me preocupei muito na minha carreira em ter... Eu não digo um nome ou uma fama, mas eu sempre me preocupei em ter autonomia. E essa autonomia, ela depende da construção de uma credibilidade, primeiro individual, depois do seu grupo, depois do seu veículo e depois do processo político do qual você faz parte, do qual você se insere, do qual você defende, na verdade. Eu tento deixar isso de maneira muito clara. Para mim não é uma posição muito confortável como jornalista ganhar o tipo de notoriedade que eu estou ganhando hoje, me tornando notícia, e não conseguindo tempo para produzi-la mais. Mas eu torço para que isso seja um processo temporário e estou me expondo muito mais do que eu gostaria, para conseguir esclarecer o máximo possível do que está por trás do processo de mídia que a gente está tentando construir, né? E de não negar o aspecto pop, o aspecto do veículo, o aspecto da marca, o aspecto do nome como algo necessariamente ruim. Porque a nossa intenção não é lucrar
não é cooptar, não é crescer, é realmente distribuir, inspirar, oferecer protagonismo para o maior número de pessoas E aí os possíveis. signos, os símbolos são importantes. São Mas eles não importantes. se sobrepõem à atividade do coletivo. Não, Porque, eu porque espero na que não. verdade é isso que acontece, né? Uhum. Com as grandes empresas de mídia, aliás, com as grandes empresas, aí não é só uma questão da mídia, e com a dimensão personalista, né? Aham. O que se sobrepõe não interessa quem que trabalhou, aparece o protagonista, um protagonista, Aham. ou não interessa o que acontece, o que aparece é o nome da empresa X. É a empresa X que é a questão e não as pessoas que a fazem. Mas quando você se torna notícia ou quando o seu veículo está em debate, alguém precisa de alguma maneira responder, representá-lo. Não é né? para afogar e nem muitas subsumir as pessoas, né? Muitas pessoas nos representam também. Tem gente debatendo a mídia ninja, Claro. em nome da mídia ninja no Brasil inteiro. Né? Quando vai no Roda Viva, fui o Pablo Capilé, mas o próprio MPL, que tem uma preocupação nítida com manter mais o anonimato e tal, alguém tem que ir no Roda Viva, alguém Claro, tem que dar claro. entrevista. Né? As pessoas existem, né? As Eu pessoas preciso fazer um existem. rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. O programa de hoje analisa a crescente produção de conteúdos alternativos frente aos apresentados pela mídia tradicional brasileira. Participam desse debate Adriana de Lorenzo, jornalista da revista Fórum, Elisa Ximenes, do Centro de Mídia Independente e Bruno Torturra, do Mídia Ninja. Você também pode participar. Ligue 0 operadora 11 4930 7356. Melhor e Mais Justo está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Também pelo canal 13 da NET. Na grande maioria, os serviços explorados em regime de concessão pública no Brasil têm um marco regulatório, menos a radiodifusão. As tentativas de estabelecer algum tipo de regulação para esse setor já foram apontadas como censura à liberdade de imprensa e a polêmica segue se arrastando no Congresso Nacional. Como garantir mais espaço para que muitas vozes sociais sejam mídia, ganhando espaço também no espectro eletromagnético? Como avançar com um marco regulatório para a comunicação? A gente estava falando disso no intervalo e o Bruno lembrava que também o marco civil da internet está nesse jogo. Adriana. Essa questão da regulamentação, ela é muito importante, mas tem sido abandonada aí, né, pelo Estado, pelo governo. E isso é importante em termos das concessões públicas, né, que são públicas e precisam, não tem nada a ver com censura, como tentam colocar. E além da regulamentação, acho que também a gente deveria pensar em políticas públicas para as mídias livres, para garantir a pluralidade informativa, não só dentro das concessões públicas, que tem até o projeto de lei de iniciativa popular, que vê, enfim, conteúdos regionais, tem todo aquele debate, mas também poderíamos pensar em outras formas, por exemplo, uma proposta da Altercom, que é a Associação das Pequenas Empresas, que eles propõem 30% das verbas publicitárias para serem divididas entre as pequenas mídias, pequenas empresas de comunicação, grupos, coletivos, das verbas publicitárias do governo. no governo federal, que hoje são concentradas nas grandes agências. Nas grandes agências. De publicidade, né? E na internet, nos grandes portais. Então, também é um debate que contribuiria para a pluralidade informativa e para a democratização da comunicação. E tem uma série de coisas que acontecem hoje em dia que já são ilegais, né? Em termos de políticos que têm canais de comunicação, que já está na Constituição que não pode, né? E nada é feito sobre isso. Né? Casos muito sérios de sonegação fiscal, de veículos de comunicação que outros veículos acabam não noticiando. São Paulo tem um caso seríssimo do próprio UOL, houve o perdão retroativo de impostos devidos, ordem de milhões de reais e tal. E a gente acaba não discutindo não só a questão de verba publicitária, que é sim importante, né? Mas
Por exemplo, São Paulo, né, que tem uma demanda gigantesca de rádios comunitárias, a maioria das rádios de São Paulo já estão com as suas concessões vencidas. Né? E ninguém está fazendo nada. Porque elas não cumprem os parâmetros, então não é possível renovar, mas ao mesmo tempo elas estão ali. Então há uma inércia muito grande em termos, porque ninguém quer mexer nisso, né? E existe esse monopólio, cada vez mais frágil, na verdade, dos grandes meios de comunicação, um monopólio narrativo, de que, como eles explicam para as pessoas como as coisas são, o próprio poder fica muito constrangido de ir para cima disso, porque ele é visto como censura, como tentativa de golpe, uma série de coisas que quem que trabalha com comunicação sabe muito bem que é quase o oposto disso, na verdade. Elisa. Não são só as concessões de rádio que estão vencidas, as de TV também estão vencidas e ninguém faz nada para mudar isso. Acho que amanhã vai ter mais um ato na frente da Globo com uma pauta Ocupe a Mídia para caçar as concessões dos políticos. Além disso, a gente tem uma série de lobistas dentro do governo, nos próprios ministérios de comunicação, que fazem, às vezes, de defensores dessas grandes mídias e não vão fazer nada para mudar isso. A gente está vendo o que está acontecendo com o Marco Civil. A gente teve a questão da TV digital, que passou aqui, o Brasil não queria, e agora a gente está discutindo a questão da rádio digital e as pessoas não estão sendo consultadas. Então, a gente pode correr o risco de também ter mais um grande consórcio sendo fechado em cima de um padrão que não atende às necessidades e não democratiza a mídia. Tá certo, vamos ouvir, para esquentar ainda mais essa conversa, o depoimento sobre esse assunto do jornalista Franklin Martins, ex-ministro da Comunicação Social do governo Lula, que, aliás, propôs, no governo Lula, a produção de um marco regulatório para a mídia. Apanhou bastante por causa disso. Na semana passada, aconteceu em Brasília o lançamento nacional do projeto de lei de iniciativa popular pela democratização da mídia, ao qual a Adriana fez referência. O desafio agora é a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para que o texto seja apresentado no Congresso. Então, vamos ouvir a fala do ex-ministro e depois eu dou o site para quem quiser ajudar a coletar assinaturas para essa lei de iniciativa, para esse projeto de iniciativa popular. Dá para rodar? Eu digo sempre o seguinte, não precisa inventar muito. É fazer o que está determinado na Constituição do Brasil. Ou seja, que o espectro eletromagnético deve ser dividido de forma complementar entre as instituições privadas, as instituições estatais e as instituições públicas. É necessário que não tenha concentração, não tenha monopólio e oligopólio, porque é necessário muitas vozes falando. Isso está na Constituição. É necessário que se respeite a família nas programações. É necessário que se tenha também programação regional. É necessário que todos os sotaques do Brasil estejam na televisão e não apenas um ou outro sotaque. É necessário que a produção independente tenha espaço. Deve-se buscar informação de qualidade, entretenimento, ou seja, tudo isso está na Constituição, respeitando a liberdade de imprensa, o direito do jornalismo, o sigilo da fonte, ao direito da sociedade ser informada. Isso tudo deve ser feito. Isso é um marco regulatório, é algo que contemple tudo isso e que permita que nós tenhamos mais, e não menos, mais informação, mais entretenimento, mais serviço, mais educação, muito mais numa época em que a gente está todo antenado na internet, segurando informação, vindo entretenimento, as pessoas estão trocando muito mais. E para trocarem muito mais, é preciso que elas sejam livres para trocar e que tenham as vias para trocar tudo isso. E aí? E essa fala do Franklin, é por aí? Eu concordo muito com o que ele falou na sua primeira frase. Já está na Constituição, não é uma reforma. A gente simplesmente cumprir aquilo que a gente já está determinado. E eu iria além, porque assim, a Constituição foi escrita e as primeiras tentativas de se regulamentar ela foram feitas antes da internet, né? E agora a gente tem que entender também, não só o espectro eletromagnético, essa luta continua relevante, mas como você bem lembrou, Elisa, a questão do Ministério das Comunicações. O Paulo Bernardo se comporta hoje em dia como um representante das empresas de tele, né? E como é que na idade da informação, como é que no meio de uma grande crise política, no meio de uma grande crise global, na verdade, de narrativas, de pessoas tentando se comunicar, na era da informação, o nosso pensamento político de comunicação federal é feito por interesses de empresas de telefonia,
Como é que isso não está junto com educação, com pensamento político aprofundado, com ciência e tecnologia, com cultura? Como é que esse debate não está sendo colocado num outro patamar, né? Ele chegou a ser chamado no meio dessas manifestações, a entrevista que a revista Veja fez com ele chamou de o bom petista. Acho que isso é bem simbólico de que tipo de Ministério das Comunicações a gente tem hoje em dia. É curioso, né? Porque você tem um jogo de forças enorme, um jogo político, que está nas ruas, mas que está também nas instituições e que está dentro dos governos. E a gente está falando, por exemplo, de um ministro, você acabou de falar do Paulo Bernardo, onde essa agenda não avançou, que era uma agenda colocada pelo ex-ministro que o antecedeu no mesmo governo, né? Então, que você tem questões e digamos, dificuldades e contradições nos vários campos, quer dizer, dentro dos próprios movimentos, nas instituições de mídia. A gente tem, por exemplo, na educação, questões fundamentais para o Brasil de desnacionalização da educação brasileira que são discutidos pelo CAD e não pelo MEC. Quer dizer, tem problemas importantes, né? Como é que vocês avaliam essa questão dessa luta de força? Até porque, como alternativa à mídia, como movimentos sociais, como construção de inovações, né, criação de novos sentidos, disputas narrativas, disputas de sentido, como é que vocês entendem a conformação desse jogo? Quer dizer, que jogo, para a gente avançar, a gente tem que jogar? Elisa. O entendimento que a gente teve no Centro de Mídia Independente foi um entendimento mais para um lado de se você odeia as coisas da forma como elas estão, faça você a sua própria mídia. Nosso lema é: se você odeia a mídia, seja a mídia. Então você torna todas as pessoas produtoras do conteúdo que elas querem ler e que elas querem difundir, quebrando com essa lógica de mediação. Então a gente passa a ignorar essa estrutura que existe utilizando a internet, mas a gente sabe que só assim não funciona. Então o CMI tem outros veículos de comunicação, como o jornal impresso, o jornal Post, trabalha muito com formação com movimentos sociais, ensinando a publicar, a escrever texto, a fazer redações, para quebrar meio essa lógica de que o monopólio de comunicação está na mão dessas empresas, então vamos tomar a empresa e ser o novo monopólio. Não é essa a ideia. É que eles não existam mais, que todo mundo faça a mídia. Mais ou menos nessa linha. Diga, Adriana. É difícil conseguir, né, fazer com que isso aconteça, mas eu acho que, indo mais para o lado político, essa própria questão de quando é colocada nas ruas que todos os partidos são iguais, sem partidos, traz também esse debate. Se é um governo que o próprio antecessor tinha um projeto de marco regulatório e agora essas questões não avançam e tem um ministro que é, pela revista Veja, chamado de bom petista. Então, começa a ter essa confusão de que, então, todos os partidos vão ser iguais. Então, também tem esse debate que a gente tem que forçar para que essas pautas da sociedade civil, que elas avancem, né? É que aí você acredita que elas vão avançar através de uma demanda direcionada por um partido. E o que a gente viu esse ano acontecendo em São Paulo foi que o povo na rua traz as mudanças que a gente gostaria de ver e não um partido. Exato. Então a gente meio que questiona essa estrutura de democracia representativa que, para mim, está chegando no limite. Porque todos os partidos se comportam igual. Me parece que por razões diferentes, mas eu tenho duas perguntas. Me parece que vocês têm argumentos diferentes, mas entraram duas perguntas aqui de internautas. A Jussara, aqui de São Paulo, gostaria de saber o que vocês pensam, então, para produzir essas alternativas na direção que estão falando, como financiar isso? Como financiar esse novo jornalismo? Como fica a remuneração do jornalista nesse novo formato? E a Beth Goldman, também de São Paulo, diz o seguinte: pergunto para o Torturra se quem trabalha para o coletivo Mídia Ninja é remunerado e de que maneira. Então, como é que financia as atividades? Porque um dos argumentos da grande mídia, do mercado formal, é dizer assim: bom, as relações de trabalho são remuneradas, devem ser formalizadas, tem que ter férias, 13º, etc., que são conquistas, inclusive, fundamentais, tá certo? Do trabalhador ao longo do século XX. Como é que financia isso? Como é que as pessoas vivem disso? É uma pergunta
excelente. Eu não tenho essa resposta, eu tenho alguns palpites. Eu acho que é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Há estudos seríssimos sendo feitos sobre isso. É um grande laboratório, na verdade. E quem tiver essa resposta vai ter colocado o ovo em pé, na verdade. Eu venho do jornalismo, né? Achei interessante como Elisa colocou que você não tem você não considera que você está fazendo o jornalismo, né? Assim, eu tenho a intenção, a pretensão de tentar me manter, me sustentar fazendo jornalismo mesmo, o mais aprofundado, o mais honesto, o mais independente possível. Eu preciso pagar minhas contas. Hoje em dia, a Mídia Ninja não tem R$1 disponível para pagar ninguém. Na verdade, muita gente fala que o Fora do Eixo financia a Mídia Ninja. O Fora do Eixo entra com uma força de trabalho muito forte, mas não há nenhum investimento em espécie, assim, esse dinheiro não existe. A gente tem vários planos, tinha vários planos, estamos repensando eles intensamente na medida que o processo vai acontecendo. Mas eu acredito que a chave é outra. Assim, eu acredito que um grande problema da grande mídia, eu realmente não consigo demonizá-la, assim, porque eu acho que tem uma noção muito conspiratória, que as pessoas acham que é uma grande conspiração. Eu acredito que você não precisa de uma conspiração quando a dinâmica econômica produz um resultado equivalente a uma conspiração. É como se fosse. Mas há pessoas muito bem intencionadas, há pessoas tentando fazer um trabalho lá, mas a lógica econômica impõe que o resultado saia muito numa certa direção, indesejável para uma democracia. Né? E o que eu acredito? Que o grande problema é que a informação sempre foi tratada como um produto industrial a partir do século XX. Ela perdeu a sua função política, a sua função social. Virou mercadoria. Ela foi virando uma mercadoria como outra qualquer. E o espectador passou a ser encarado como um consumidor. E eu acho que se a gente inverter essa lógica e parar de tentar vender informação e tentar viabilizar essa informação com a participação do espectador financeira, ideológica, de conteúdo, empoderá-lo também como um comunicador, identificar pessoas que são capazes de ser jornalistas dentro da sociedade, não simplesmente na faculdade, acho que a gente vai estar dando uma saída. Deixa eu ouvir a Adriana, ainda nesse bloco. Então, acho que é justamente a crise do jornalismo industrial, né, que realmente não... E tem surgido várias iniciativas de doações, crowdfunding, mas elas são mais para uma reportagem, né, uma coisa mais pontual. Pontuais. E na Fórum a gente tem discutido muito isso também, que modelo adotar, como ter essa participação do leitor, como manter em pé, né, o projeto, sustentabilidade financeira do projeto. E uma das coisas que a gente tem discutido, inclusive, é até o modelo de negócio. Hoje a Fórum é uma empresa. Será que é também a melhor forma? Será que é uma cooperativa? Será que é uma OCIP? Então, eu acho que eu concordo. Que é uma organização de serviço... O que a gente pode ser? Sem fins lucrativos. A Mídia Ninja está nesse debate super intenso também, porque a gente não existe como instituição, né? A gente é uma página no Facebook, é uma coisa louquíssima. Então a gente está consultando advogados, especialistas, conversando com universidades e falar o que a gente vai ser como figura jurídica. Tá. Elisa, você contava pra gente que vocês se financiam com doações de pessoas físicas, individualmente. Sim. Via internet, como é que vocês captam? Também via internet. O Centro de Mídia Independente ele é todo mantido com uma estrutura voluntariada. Então, os servidores são hospedados em colocations voluntários. Quando não é, a gente faz vaquinha para pagar o espaço no colocation. Toda a infraestrutura montada pelo CMI, ela foi montada dessa forma com doações. A grande doação que o CMI teve foi de uma banda chamada Chumbawamba. Há muitos anos atrás, eles venderam uma música para um comercial de carros e eles achavam que isso não era legal, porque eles eram anarquistas. E aí eles doaram, acho que 40% do financiamento para o CMI, é o que tem em caixa até hoje. E a gente não precisa de muito dinheiro, quando precisa faz camiseta, faz festa e se mantém com essa estrutura básica de solidariedade, que é o que mantém a rede. Tipo, se alguém precisa comprar uma câmera, a gente faz um evento em vários coletivos e arrecada o dinheiro para isso. Isso, obviamente, não sustenta as pessoas, porque nós não somos jornalistas e não vivemos Tem que disso. trabalhar, constituir renda de outro modo. Exato. Bom, só para... Eu tenho que fechar o bloco, e eu tinha prometido aqui dar o endereço, dar o serviço sobre quem quiser participar da campanha pela democratização da mídia. Acesse o site paraexpressaraliberdade.org.br.
Repetindo, paraexpressaraliberdade.org.br. Nesse endereço você acessa o projeto de lei de iniciativa popular e todos os materiais para coleta de assinaturas. Eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta. Fica com a gente. Hoje, o Melhor e Mais Justo debate o papel das mídias, que são alternativa à mídia tradicional, para avançar no processo de democratização das comunicações no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Estão aqui comigo Adriana de Lorenzo, jornalista da revista Fórum, Elisa Ximenes, do Centro de Mídia Independente, e Bruno Torturra, da Mídia Ninja. Além da necessidade do marco regulatório e de ampliar o espaço para todas as vozes, outra questão levantada, quando o assunto é democratização da mídia, faz referência às formas de financiamento da comunicação, como a gente estava conversando no segundo bloco. E eu queria continuar nesse tema, mas com outro ingrediente. É possível criar uma outra lógica econômica que possa inibir a influência do mercado na produção e difusão do conteúdo? O que a Elisa fala é uma outra lógica econômica, mas ela não é geradora de riqueza, ela é apenas como escambo e troca de serviço, tá certo? Por outro lado, o Bruno e o Capilé, quando estiveram no Roda Viva, falaram de um processo, apontaram para uma possibilidade de desmonetarização da mídia, do jornalismo da mídia. Ok, não quero entrar na polêmica que gerou depois a questão dos cards, da segunda moeda, etc. Mas só da ideia, ou de uma ideia de que quando você tem uma finalidade comum, se eu tenho R$1.000, eu não consigo fazer uma revista, por exemplo. Mas se tem 100 pessoas querendo fazer uma revista e todas elas têm algo, um tem 1.000, outro tem 100 e tal, esse dinheiro talvez gere um número, gere uma edição, gere etc. Colocando isso em rede, quer dizer, dando escala para isso, talvez você tenha a possibilidade de criar uma alternativa econômica e monetária ao largo do mercado, né? Você não precisa de banco, você não precisa de patrocínio, você não precisa colar uma marca de propaganda, etc. E nem precisa responder necessariamente a vinculação com esta ou aquela governos, né? Eu não estou falando de Estado, né? Porque política pública de Estado, como financiamento da cultura, da comunicação, seria uma outra coisa, mas eventualmente ter que buscar questões de vinculação a governos ou a partidos para tentar se beneficiar de verbas públicas governamentais. É possível pensar, digamos, em algo que fosse, ainda que singelamente, uma alternativa ao modo capitalista de fazer mídia? Eu aposto que sim. Essa é a minha aposta de vida, de carreira. Assim, eu realmente fiz uma escolha de sair da mídia convencional. Não estou ganhando um centavo, mas eu acredito nisso. E não é que desmonetarizar não significa que o dinheiro não vai estar mais envolvido, né? Mas é que o dinheiro não é a base e nem o final disso. Quer dizer, você não precisa necessariamente ter muito dinheiro para começar a sua operação e você não visa simplesmente ele no final dela. Ele tem que ser algo viabilizador no meio disso, né? Que seja digno o suficiente para você viver e grande o suficiente para você conseguir se aprofundar no jornalismo e realmente produzir o tipo de informação investigativa, de dedicação profissional, que é um trabalho full-time, né? Então, é um trabalho de uma dedicação, uma vocação pessoal que você tem que fazer e tal, que cada vez menos, na verdade, mas sempre foi uma exclusividade dos grandes grupos de comunicação, porque só eles tinham essa capacidade de pagar uma pessoa para ficar 3 meses fazendo uma pauta. Sim, eles tinham os meios de produção então, assim, e tinham o capital. Eu acredito profundamente nessa viabilidade econômica, eu acho que ela virá sim, e ela vem mais de uma transformação de mentalidade do público do que do próprio jornalismo, eu acho. E Adriana, a gente tem experiências, inclusive fora do campo da mídia, né? No campo da economia solidária, e de certa maneira, às vezes na chamada economia criativa, etc., de buscar alternativas que passem ao largo ou que se relacionem com o mercado de outra maneira, né? De certa maneira, às vezes, inclusive, desconcertando as lógicas mais clássicas da lei de oferta e procura, etc.
É possível também aprender com essas experiências que a gente tem no campo, já temos no Brasil. Sim. E há pelo mundo, no campo, na agricultura familiar, etc., para pensar essas formas de produção, quer dizer, novas formas de produção, de riqueza, e de riqueza que não precisa ser capital moeda, né? A riqueza pode ser trabalho, pode ser produção, pode ser simbólica, narrativa. Sim. E assim por diante. Como é que você pensa isso? Eu acredito também que é possível, a gente trabalha sempre pensando nisso. E acho que pegando esses modelos que conseguem ter essa subsistência de outras formas, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, as parcerias com outros, no caso da mídia, outras mídias independentes também, alternativas, porque enquanto, por exemplo, a mídia tradicional compete entre si, nós podemos criar redes de solidariedade se complementando e se fortalecendo todas, criar redes, né, redes em rede. Muito embora às vezes isso me pareça uma certa ingenuidade, uma boa utopia, mas uma certa ingenuidade, porque inclusive a esquerda do Brasil, mesmo quando não está disputando o poder, ela racha muito rapidamente entre si. Tá, a esquerda especialmente. Elisa. Eu concordo com você. É bem complicado porque uma rede dentro de várias redes e as pessoas e grupos de esquerda, a gente sabe, não têm princípios em comum, tem um norte, estamos no campo da esquerda, mas não necessariamente lado a lado. Eu acho que uma forma seriam as doações mesmo, para manter essa estrutura de mídia que a gente está criando. E essas doações online, que hoje em dia a gente vê crescendo muito, eu acho que isso deve ser o futuro mesmo de financiamento, não só das mídias, para acabar de vez com caixa 2 de partido. Financia logo a campanha do seu candidato, não é isso que vocês querem? Então, se as pessoas acreditam nesse modelo, busque uma forma de mantê-lo. Posso fazer um complemento rápido? Pode. Enquanto você faz o complemento rápido, eu tenho aqui várias, vou despejar todas as perguntas que estão entrando. Não, rapidamente, que acho que a gente não falou nessa conversa aqui, mas que você inseriu na sua fala, que é essa viabilidade para emergir uma nova mídia potente o suficiente para azeitar nosso discurso político, democrático, dar conta do tanto de jornalistas saindo de faculdade, saindo de redações, ainda vai demorar um tempo. A gente precisa urgentemente de políticas públicas, não políticas de governo, não políticas de partido, não dinheiros atrelados a interesses políticos específicos, mas política pública que reconheça que a imprensa é uma parte fundamental da maturidade democrática de qualquer país. E aí as inflexões que rolaram a partir de junho são fundamentais, né? Quer dizer, para disputar sentido, mas também disputar prioridades na construção de políticas de Estado, por cima, não por cima no sentido de passar por cima, mas por cima de dimensões partidárias ou institucionais dadas, né? Quer dizer, propondo um debate e fazendo, a sociedade propondo um debate, fazendo com que os partidos se voltem para esse debate. Vou dar um exemplo disso que você falou, de cooperação entre as mídias independentes. Algo que seria uma campanha ótima, que eu sempre defendi pessoalmente, mas acho que todos os centros de mídia independente, não só o CMI, mas todo mundo que se coloca como mídia independente poderia ter uma bandeira comum. É a bandeira de, por exemplo, um servidor de streaming público, gratuito no Brasil. Que todo mundo pudesse acessar livre, abertamente. Sem publicidade, brasileiro, com os dados aqui, criptografados. Porque, por exemplo, a gente usa... já tem. Você já tem? Já tem? Vai lá. Então, mas assim, eu acho que poderia ser uma política de Estado. De Estado. Eu acho que o Ministério das Comunicações, da Cultura, Ciência e Tecnologia poderia fornecer uma tecnologia gigantesca para qualquer um fazer streaming sem ter que depender do Tweetcast, sem depender de outras coisas. Essa é uma questão que a gente vai ter que discutir, porque a gente vai discutir vigilância na era da internet, na era da informação, e a gente não quer que a NSA monitore os nossos dados e os nossos militantes, mas eu também não quero o Estado brasileiro controlando isso. Interessante. Porque a gente sabe muito bem que trocar um vigilante por outro não muda nada. E o que a gente está vendo, e é o que me preocupa muito no Mídia Ninja, é que as coberturas são feitas sem tomar um cuidado com as pessoas que estão na manifestação.
Você filmar o rosto das pessoas quebrando o banco é incrível, super sensacionalista. Só que isso coloca em risco aquela pessoa. E o CMI, desde o início, tem um cuidado muito grande com a fonte. O site é todo seguro para publicação. A gente não faz cobertura mostrando o rosto das pessoas, por isso que a gente prefere que os movimentos façam a própria cobertura e publiquem no CMI. Porque eles sabem o que deve ser mostrado e o que não deve ser mostrado. Não sou eu que estou vindo de fora e vou fazer essa cobertura. Então, para mim, o que está complicado nessa era do Facebook e todo mundo se expondo é com a segurança desses militantes. Então, isso é um ponto interessante. É um ponto, e o CMI ele busca ter toda a infraestrutura gerida por ele mesmo. A gente cuida dos servidores e de toda a nossa estrutura. Não, isso para a gente seria um sonho, assim, que a gente não consegue imaginar uma viabilidade financeira para a gente ter essa tecnologia. E independente da mídia ninja, né, é como que o cidadão vai começar a fazer esse tipo de coisa. Mas eu não tinha realmente nem considerado essa questão de vigilância, isso é super importante. Mas sobre transmitir o rosto das pessoas e tal, acho que tem 2 pontos, assim. Quando, por exemplo, quebrando o banco, já fiz algumas transmissões assim, a gente tem uma preocupação sim em não expor demais as pessoas. A maioria das pessoas que quebram os bancos, elas já estão preparadas para isso, então a maioria está usando máscara e tal. Mas o que eu acho interessante é que no saldo, e existe um sério risco mesmo, muita gente pede para não ser filmado, a gente respeita, mas o que eu acho é que o saldo acaba protegendo mais o cidadão do que ameaçando ele, porque a polícia já está filmando essas pessoas, né? O meu telefone está grampeado, eu já sei disso, já recebi essa informação. A gente recebeu séries de ameaças já, e eu acho que o Big Brother, a melhor forma da gente combater ele é com o Little Brother, com milhares de pessoas filmando essas ações também, identificando quem é o P2 e tal. Então, foi exatamente, e existe um risco, eu não estou negando isso, e é uma questão séria que a gente tem que lidar, mas, assim, só falta da gente ter tirado a gente da cadeia por conta dessa transmissão, de alguma maneira inconsequente das coisas, identificado quem era o P2 que estava jogando um coquetel molotov, né? Então, às vezes é isso, também é um pouco isso. Maravilha. Eu vou passar aqui as perguntas. A gente vai ter quase 0 de tempo para responder. Eu já peço desculpas para quem mandou a pergunta, mas você vê, o tempo é rapidíssimo e a conversa é legal, né? Bacana. Aqui, ó. Lô de São Paulo, ela pergunta quais as opiniões a respeito de vocês, a respeito dos direitos autorais e licença sobre a informação que é produzida, informação inclusive que envolve terceiros e tal. Isis São Bernardo do Campo, eu sou jornalista recém-formado e fico apreensiva com essa nova tendência de comunicação. Não acredito que ela seja um produto, mas como ficam os direitos dos jornalistas profissionais? E Raquel Lourenço, de São Carlos, o que o CMI pensa sobre os jornalistas profissionais? Como eles ficam nesse modelo novo de jornalismo? Então, vou começar por essa, que é específica. Só você vai responder, Elisa, só essa, porque eu estou me avisando 30 segundos e a gente sai do ar. Cai. O CMI ele tem vários voluntários que também são jornalistas profissionais e que colaboram com o CMI, mas mantêm o seu outro emprego de alguma forma. Eu acho que o legal é esse compartilhamento de conhecimento que a gente tem entre jornalistas formais e os que não são. Eles acabam formando, mas a gente não tem uma alternativa viável de manutenção do seu emprego no CMI. Eu agradeço muitíssimo. Nosso tempo está super esgotado. Agradeço a você que esteve com a gente até agora e a gente se vê a qualquer momento pela internet. Forte abraço.